Ele proverá uma saída. Eis o mistério, era Deus em Cristo, hoje em sua vida. Aleluia, Jesus. Ele proverá uma saída. Eis o mistério, era Deus em Cristo, hoje em sua vida. Me vês quando estou ao pé de Zimbro, procurando esquecer ou aliviar a minha dor. Então eu oro a ti, ó Senhor do céu, pois a tua palavra é o que me satisfaz. Sigo orando, eu vou orando, me posicionando sobre as trincheiras de Satanás. Eu vou marchando, marchando eu vou. O que Deus preparou pra mim, não vou esquecer. Ele proverá Uma saída. Eis o mistério, era Deus em Cristo, hoje em sua vida. Ele proverá uma saída. Eis o mistério, era Deus em Cristo, hoje em sua vida. Eis o mistério, era Deus em Cristo, hoje em sua vida. Eis o mistério, era Deus em Cristo, hoje em nossas vidas. Eis o mistério, era Deus em Cristo, hoje em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concebido e poder estarmos aqui na Tua presença dEle, para tão somente ouvirmos a Sua voz. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando sobre quem abriu o sétimo selo, quem abriu os selos, né? E o mistério da redenção. Nós falamos um pouco ontem, hoje pela manhã, nossa escola dominical também foi muito esclarecedora neste ponto. Entramos sobre a graça, a misericórdia, né? E tem sido um tema que vai ser bem extenso para nós, para entendermos como que Deus está operando hoje. Se nós vimos através deste tema, quem abriu os selos foi o Cordeiro. E para ele poder abrir os selos, ele precisou sair do trono de intercessão. E quando ele saiu do trono de intercessão, nós o lemos hoje pela manhã, então o trono de intercessão ficou vazio. Para onde que foi a graça e a misericórdia? Nós falamos hoje pela manhã sobre isso. Então que o Senhor possa nos ajudar a compreender a totalidade desse mistério. E hoje nós trouxemos aqui a base da mensagem, onde o próprio profeta disse que ele saiu do trono. E ele saiu do trono do Pai para tomar um trono. Então, qual é esse trono? Onde que esse trono está? Então que o Senhor possa nos ajudar a compreender todas estas coisas, amém? Vamos nos colocar de pé. Nós vamos ler Apocalipse capítulo 5,
versículo 1 diz: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Amém. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Pai, por esse dia de vitória que Tu nos concedeste. Sendo o primeiro dia da semana, desde pela manhã tivemos a honra, o privilégio de poder vir na Tua presença, Te adorar, ouvir as Tuas vozes, aprender sobre a revelação do tempo que nós estamos vivendo, entendendo-nos dentro do tempo que estamos aqui vivendo, ó Pai, para que possamos estar posicionados, porque o Teu profeta diz que quando a noiva reconhecesse a sua posição, o rapto sucederia. Então haveria um lugar em que a noiva teria que estar posicionada, ela teria que entender aonde ela deveria estar, para que assim o rapto pudesse acontecer. Sabemos que a fé do rapto está nas mensagens. Então, quando nós mergulhamos na palavra, na própria mensagem, então nós obtemos a fé para nosso arrebatamento. Obrigado, Senhor Jesus, por abrir os nossos olhos espirituais para compreender todos estes mistérios. Pedindo a sua bênção sobre cada um dos nossos irmãos que estão conectados conosco através da internet. Abençoe suas vidas, concedendo-lhes tudo o que eles tenham necessidade. E a cada um dos teus filhos que aqui estão também, rogamos a tua bênção sobre todos nós, ó Pai. Que tu possas partilhar o pão da vida, que é a tua palavra conosco, nesta noite. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Faça-nos dignos de adentrar na tua presença, para que assim possamos receber tudo aquilo que temos necessidade. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Podeis sentar. Nossa irmã Audrey vai louvar ao Senhor com cântico. Grande é o nosso Deus, e dissemos o desecolheiro. Somos raça santa, somos a eleita, povo adquirido. Somos a da fé, somos a vida de ti. Somos de outra casa, de outra bandeira, de outro país. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por esta razão é que ser cristão é motivo de orgulho.
todo lugar onde a noiva está, Deus está presente. Não nos ignore, não somos melhores, somos diferentes. Contra principados, contra potestades, era a nossa guerra. Somos conhecidos por sermos o povo mais feliz da terra. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por esta razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Por esta razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Amém, glória a Deus. Nós estamos estudando, sobre a abertura dos selos. E dentro desta mensagem, a brecha das 7 eras e os 7 selos, o profeta foi uma mensagem que o profeta trouxe antes da abertura dos selos, antes dele começar a trazer o primeiro selo, uma mensagem de início. Nós já havíamos lido esta mensagem aqui em 22, julho de 22, o ano passado. E uma parte desta, como nós falamos hoje na escola dominical, havia nos passado por alto. Nós lemos aqui o primeiro selo, também quando nós lemos o estudo dos 7 selos, nós vimos ali no primeiro selo, hoje na escola dominical, onde o profeta disse, quando Jesus saiu do trono de intercessão, para onde ele foi? Se ele saiu do trono de intercessão, ele deixou de fazer intercessão. Então, aonde que está essa intercessão? Aonde que está a remissão dos pecados? Quer saber? Assista a escola dominical pela manhã. Assista a escola dominical pela manhã. Mas hoje aqui, eu acredito que o que nós vamos ler vai dar para você entender isso e ver. Porque se Jesus saiu do trono do Pai e tomou um trono, e eu digo assim, irmãos, você nunca vai conseguir entender tudo isso em um culto. Se você separar um culto para você assistir, só participar de um culto, você vai ficar muito para trás. Por isso que, quando você vem depois de uma semana, passado os cultos, estava falando de um assunto, já está em outro, e já correu, e quanto no meio do caminho você perdeu. A gente estamos antenados no que acontece no mundo, antenados estamos por dentro. Tudo que acontece nos jornais, você está por dentro. Tudo que acontece no meio da política, você está por dentro. Tudo que acontece no país, você está por dentro. Mas, no entanto, nos cultos, você só vai uma vez, ou assiste uma vez por mês, a cada 15 dias. Como você vai estar antenado? Como você vai estar por dentro do que Deus está fazendo? Porque você quer... eu lembro esses dias, muito tempo atrás, nós lemos uma mensagem
daquela viúva de Mêmpis, onde orou a noite toda pelo seu filho que estava enfermo, e quando o profeta chegou até lá, ela disse que ela viu um sonho, e naquele sonho, né, chegava um pastor para orar pelo filho dela. Quando ela se assentou na porta da sua casa, o irmão Branco, dirigido pelo Espírito Santo, diz: vira aqui, vai aqui. Ele não sabia o porquê. Deus deteve uma tempestade e fez o avião dele baixar. E aí ele pensou: como vai demorar um tempo até o avião levantar voo, eu vou reportar umas cartas. Responder, ele já tinha escrito, respondido umas cartas. Ele ia no correio para colocar. E naquela ida para ele do correio, quando ele estava indo procurando um correio, a voz falou: volte para cá, vira para isso, vira para esse lado. E ele olhava como se tivesse alguém do lado dele falando, mas não tinha ninguém. Ele olhava e não via. Foi quando ele percebeu que era Deus guiando ele. E quando Deus o dirigiu, pode baixar um pouquinho. Você não ganha. Então, quando o anjo lhe dirigiu, o que aconteceu? Ele chegou na porta da casa de uma viúva, aquela viúva de Mêmpis. Quando ela levantou, que ela viu ele, disse: bom dia, pastor. Ele se assustou, porque como que ela sabia que ele era pastor? Por que eu estou falando isso? É porque tem crente que ele espera que Deus tem que mover toda coisa para poder mostrar para ele, quando Deus colocou tudo na sua mão. Deus te deu um celular, Deus te deu internet, Deus te deu tudo. Ah, eu não posso ler, eu não consigo ler. Então pode ouvir, você não é surdo, você pode ouvir. Mas as pessoas colocam uma desculpa em tudo, e nisso o diabo ele vai ganhando terreno. Por quê? Porque você sabe de tudo que está acontecendo, mas não sabe do que está acontecendo no programa divino. Então nós precisamos nos antenar mais. É um conselho que eu dou para vocês. Precisamos nos antenar, precisamos buscar, cavar. Eu usei esse termo esses dias, precisamos cavar mais em certas coisas. Porque saber que Deus enviou um profeta, isso nós já sabemos. Saber o batismo, o nome do Senhor Jesus Cristo, Santa Ceia, isso nós já sabemos. Mas o que está além? Era só isso que estava envolto no mistério do sétimo selo? Não. Tinha mais coisas. O mistério da expiação, o mistério da redenção está aí. E precisamos explorar isso. Explorar o quê? É obter o conhecimento. Uma coisa é Deus não falar, e outra coisa é Deus entregar através do seu mensageiro, do seu profeta, e você não buscar para você ouvir. Você quer que Deus envie um anjo lá para vir para revelar para você certas coisas que está em você fazer. Que é buscar, assistir, ouvir, ler. Então, irmãos, é um conselho que eu dou para vocês: não percam os cultos. Não pode estar presente? Assista. Não pode estar assistindo online, quer dizer, ao vivo, assista depois, mas assiste. É compartilhado os links para todo mundo. Todos aqui são compartilhados os links no privado de vocês. No grupo também é compartilhado. Para quando estamos falando aqui, aí você já sabe do que estamos falando. Então não pode vir no final de semana no culto, por um trabalho ou uma coisa, mas você assistiu os cultos. Então você está antenado. Você está sabendo o que está acontecendo no programa. Porque senão você não vai conseguir avançar. Amém? Este é o conselho que eu dou, ministerial. Agora, a revelação ela é individual de cada um. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Deus deixou uma partezinha para nós. E nós precisamos fazer. Amém? Glória a Deus. Então vamos querer continuar falando sobre o mistério da redenção ali. Quem abriu os 7 selos? Se nós entendemos que os selos foram abertos, e quem abriu esse selo, como nós lemos aqui a Sagrada Escritura, Apocalipse capítulo 5, ninguém no céu nem na terra era digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E por isso que João chorava. E quando João chorava, um dos anciãos disse: João, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu e veio para desatar os
selos. E quando João olhou, ele viu quem? Um cordeiro ensanguentado. Era o próprio Cristo, que havia acabado de sair da cruz. No estudo dos 7 selos, o profeta vem e disse isso. Era o próprio Cristo que tinha acabado de sair da cruz. Pois, ele derramou o seu sangue, acabou? Não. Ele derramou o seu sangue lá, e a partir daquele momento que ele derramou o seu sangue uma vez, ele não está derramando o seu sangue hoje. Você tem que entender isso. Ele derramou o seu sangue lá, e ao ele derramar o seu sangue, redimiu o ser humano. Quem foi redimido? Todo ser humano que estava escrito no livro da vida do Cordeiro. Por isso que diz que ele foi morto desde antes da fundação do mundo. Já estava no plano, na presciência de Deus. Mas tinha que se manifestar, porque nós fomos manifestados e o pecado nos pegou nessa manifestação terrena. Porque enquanto estávamos lá na presciência de Deus, o pecado não tinha tomado forma ainda. Mas como Deus conhecia todo o plano, e a única forma dele se manifestar seria o quê? Ele se descer, nascer aqui como um parente redentor. O próprio Deus precisou formar um corpo de carne para descer aqui, para redimir todos nós. Então, quando João olhou, ele viu um cordeiro como que havendo sido morto, todo ensanguentado. O profeta disse que ele estava todo ensanguentado, manchado de sangue sobre si. Aí ele pôde desatar os livros. Então não foi um homem, não foi o William Branham que abriu os selos. William Branham não podia. Quem abriu os selos? Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Já não mais como cordeiro, mas sim como leão. Porque a partir do momento que ele abre os selos, o que ele fez? Ele pagou o preço. Então ele pôde vir aqui na terra tomar o título de propriedade. Quando ele abre os selos, ele reclama por aqueles que ele redimiu lá atrás. O que estava faltando? A manifestação de cada um de nós. Por isso que hoje nós falamos, o seu pecado, que é cometido hoje, seja por pensamento, palavras ou ações, o que ele diz? Já foi perdoado lá atrás. Ele não vai ser perdoado agora. Eu peco agora, ele vai ser perdoado agora. Eu peco amanhã, vai ser perdoado amanhã. Não, ele já nos perdoou. Ele já derramou o seu sangue, porque ele derramou uma vez. Ou você acha que Cristo ia ter que estar morrendo toda vez que você comete um erro? O sangue dele foi derramado lá na cruz, nos redimiu. Por isso ele pôde vir descer e reclamar a sua possessão, a sua propriedade. Aquele que ele pagou, comprou com preço de sangue. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós vamos buscar estar melhor na presença de Deus. Então quando eu entendi o plano de redenção, que se ele já pagou o preço do meu pecado, eu vou viver de qualquer forma? Não. A sua ação de viver de qualquer forma só está declarando que você nunca esteve lá escrito no livro. Nunca esteve lá escrito no livro. Porque o profeta vem que pelos frutos se conhece a árvore. Como que Cristo está em você? Como que você é o trono da graça, da misericórdia de Deus hoje? Porque ele levantou, saiu do trono do Pai para tomar posse do seu trono, agora redimido. Eita glória! Ele deixou o trono do Pai para tomar posse de um trono humano aqui na terra. O seu próprio trono, o profeta usou isso. Mas esse trono agora, ele pode tomar posse dele, porque ele foi redimido. Aí o profeta vem no primeiro selo e diz: quem é esse trono? Os redimidos, seus servos redimidos de Deus. Ele tomou posse de você, você é um trono dele hoje. Após ele abrir os selos. Assim que Jesus morreu na cruz, ele já veio como se ele saiu da cruz, desceu e veio abrir os selos. Houve um lapso de tempo. Diante de Deus não tem lapso de tempo.
Um dia para Deus é como 1000 anos para nós. Se nós falarmos então, Jesus na cruz, 2 dias depois, ele estava abrindo, tomando o livro dos selos, desatando os seus selos. O que é 2 dias para 2000 anos? Só em termos de comparação. Ele não abriu esse selo lá. João foi transportado para hoje. E fui arrebatado para o dia do Senhor. Ele não abriu os selos lá na era de Paulo ainda. Não. Os selos só poderiam ser abertos num tempo específico. Quando ele viria desde a eternidade. Por isso nós olhamos ali a vinda do Senhor em 63, no Monte Pôr do Sol. Descendo, ele mesmo desceu. Ele teve que descer e tomar um corpo de carne. Então há um momento que você deve entender aí, no ministério profético de William Marion Branham. O momento em que estava o profeta da 7ª era, e o momento, a partir daquele momento, já não era mais o 7º profeta, o 7º anjo. Já era o próprio Cristo. Deve-se entender isso. Então vejamos aqui, ó. Uma brecha das 7 eras. Lembre-se, essa mensagem foi antes dos selos. Eu quero ler uma parte dela aqui para que vocês possam entender. E quando o Cordeiro morto se apresentou desde a eternidade do trono do Pai, tomou os seus direitos, tornou-se um tribunal. Tornou-se um tribunal. Então ele se tornou não um cordeiro, mas um leão. Ele estava na sua vestimenta de cordeiro, todo ensanguentado. Mas ele não era mais um cordeiro, ele era um leão. Porque quando ele chegou para abrir e desatar os seus selos, ali estava todo o mistério dele retornar, reclamar a sua possessão. Aquele que ele pagou o preço derramando o seu sangue. Mas um leão, rei, e ele chama a sua rainha para vir se pôr ao seu lado. A rainha do rei, a esposa do rei. Quando ele abre os selos, ele toma sua propriedade, ele reclama por aqueles que foram redimidos, ela se torna sua rainha, estará ao seu lado. Não sabeis que os santos hão de julgar a terra? Daniel disse, assentou-se o juízo. E abriram-se os livros, e milhões o serviam, rei e rainha. E então abriu-se outro livro, que foi o livro da vida, isto é, para a igreja. E a rainha e o rei se encontravam lá. O livro da vida não é o livro da vida do Cordeiro. Vocês lembram, nós falamos ontem de 2 sessões, o livro da vida tem 2 sessões. Aqueles que foram escritos lá, na sessão do livro da vida do Cordeiro, esses ninguém vai arrebatar das minhas mãos, disse Jesus. Eu creio que essa é a esposa dele. Agora, no livro da vida, esse sim, por suas ações, ele pode ser apagado. Mas há lugares diferentes, porque a rainha, a esposa, vai julgar esses. Então veja, serviam rei e rainha, então abriu-se outro livro, que foi o livro da vida, isto é, para a igreja. E a rainha e o rei se encontravam lá. Como dizia a meditação de um vaqueiro, a noite passada, deitado na campina, fitei as estrelas nos céus e me perguntei se algum dia um vaqueiro poderia se deixar levar até aquele doce porvir. Há um caminho para aquela região brilhante e feliz, mas é escuro lá, uma trilha, dizem, mas o espaçoso que conduz à perdição é todo sinalizado e resplandecente. Falando de outro grande dono. Ele está falando em termos de sua vida com o gado.
Se já esteve num ajuntamento de gado, você poderia ver isso claramente. Falam de outro grande dono, e ele nunca tem gado em excesso. Assim dizem, ele sempre arranjará lugar para um pecador, que se deixa levar nesse caminho estreito e apertado. Dizem que ele nunca o abandonará, e ele conhece cada ação e olhar, pois, para a segurança, melhor sermos marcados. Ter nosso nome em seu grande livro de registros, pois dizem que haverá um grande ajuntamento de gado, quando vaqueiros como novilhos sem mãe se acharão lá, para serem marcados pelos cavaleiros do juízo, aqueles profetas evidentes, que estão em seus postos e conhecem cada marca. Você já esteve num ajuntamento de gado? Você vê o chefe lá, e os cavaleiros, movendo-se naquela manada. Ele vê a sua própria marca passar, faz sinal ao chefe, e o chefe o vê, e lhe faz um aceno com a cabeça. Seu pônei entra, rodeando, os que se espalharam, passando rente a montes de chifres assim, e aparta suas próprias vacas, está vendo? Dizem que haverá um grande ajuntamento de gado, e vaqueiros como novilhos sem mãe se acharão lá, que serão marcados pelos cavaleiros do juízo, que estão em seus postos e conhecem cada marca. Está vendo? Estão em seus postos e conhecem cada marca. Assim ele disse: acho que serei um bezerro desviado, apenas um homem que está condenado a morrer sem marca. Eles fazem sopa com ele. Veja, que será separado do bando com os rústicos, quando o chefe daqueles cavaleiros passar. Isso aqui é tipo um poema que o profeta citou. Agora vejam para onde ele vai. Está vendo quem é? O chefe dos cavaleiros. Esse é o cordeiro. Aos 7 mensageiros que estão em seus postos e conhecem cada marca. Está vendo? Aqui, note, aqui vem ele. Deixa o trono como intercessor, como um cordeiro morto, para se tornar um leão rei, para trazer ao mundo inteiro a juízo, que rejeitou. Nosso parente redentor, então, é rei sobre tudo. Por quê? Ele tem o título de propriedade da redenção. Tudo está em sua mão. Eu estou alegre em conhecê-lo. Está vendo? Então requer sua herança, que é a igreja, a noiva, a que ele requer. O que ele faz então? Ele elimina seu oponente, Satanás. Ele o lança no lago de fogo com todos aqueles que foram inspirados por Satanás, para rejeitarem sua palavra de redenção. E ele é rei agora. A misericórdia ainda está no trono. Não rejeite a sua oferta. Está vendo? Os cavaleiros sabem exatamente quem você é. Quem são os cavaleiros? Os profetas, os mensageiros. Mas ele é o parente redentor. E agora, seu oponente, que lhe tem dado problemas por 2000 anos, alegando: posso fazer com eles o que quiser, eu ainda os tenho, eles são meus, eles perderam o título lá atrás, mas ele é parente redentor. Ele diz que está aqui atrás fazendo intercessões agora, mas algum dia, ele diz: eu os porei no sepulcro. Mas ele disse à igreja: eu vos farei sair. Está vendo? Mas primeiro, eu tenho de ser intercessor. Agora, ele vem, sai da eternidade lá atrás, deixando o trono do Pai, onde ele assentou como intercessor. Agora ele vem para ser rei, para reger todas as nações com vara de ferro. Assentou-se o juiz. Irmão, nosso parente redentor detém tudo. Isso mesmo. Sim, Senhor. O que ele faz? Ele desafia aquele oponente, Satanás. Eles são meus agora. Eu os ressuscitei do sepulcro. E ele toma todos os mentirosos e os pervertedores da palavra, e todos assim com Satanás, e os destrói no lago de fogo. Está tudo terminado.
Agora, lança-os num lago de fogo, ó, que coisa. Sabe de uma coisa? Quero dizer uma coisa aqui antes de encerrarmos. E então nós iremos nos apressar. Note, estamos agora no versículo 7, mas do versículo 8 até o 14, quero que note o que acontece. Todos que estavam no céu, todos que estavam na terra, escute só isso. Deixe-me apenas ler isto agora. Creio que seria melhor se eu lesse isto no livro, com o versículo 7. Veja, e observe o versículo 6. E eu olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 cabeças, ou 7 pontas, quero dizer, 7 olhos. Acabamos de explicar isso, que são os 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. Veja, 7 eras da igreja, os 7 mensageiros que mantiveram aquele fogo ardendo. Está vendo? Muito bem, ele veio. O cordeiro tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Agora veja, observem. E quando ele fez isto, observe o que aconteceu. Isto é o que é jubileu. Agora, isto é exatamente a abertura desses selos. O que acontece? Entraremos na meia hora de silêncio. A meia hora do silêncio surgiu quando? Quando abriu-se o 7º selo. Entraremos na meia hora de silêncio. Logo depois disto, observem isso, e começaremos a entrar. Concluiremos isto no próximo domingo à noite. Bem aqui, e ouça com atenção agora. Vocês estão prontos? Digam amém. Ouçam com atenção o que aconteceu quando ele fez isto. Quando toda a criação estava gemendo, ninguém sabia o que fazer. E João estava chorando. Aqui vem o cordeiro, aproximou-se, e este livro estava nas mãos do dono original, porque o homem havia caído e o perdera. Ninguém mais estava apto a tomá-lo para redimir a terra. Nenhum sacerdote, papa, nada, como eu disse, mas o cordeiro se aproximou. Nenhuma Maria, nenhum santo, isto ou santo aquilo, o cordeiro se aproximou ensanguentado, morto, e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E quando eles viram que havia um Redentor, e todas as almas debaixo do altar, quando os anjos, quando os anciãos, quando todos viram, quando isto foi feito, isto ainda encontra-se no futuro. Hoje à noite, ele é o mediador, mas ele chegará a este ponto. Quando que o profeta pregou isso? Antes da abertura dos selos. Observe. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Esses são aqueles que estão debaixo do altar, que há muito têm orado. Veja, eles têm orado pela redenção, orado pela ressurreição. E aqui estes anciãos estão derramando suas orações diante, porque agora nós temos um representante, nós temos um parente no céu, que veio fazer suas reivindicações. Amém. Cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para o nosso Deus. Observe, homens de toda tribo, língua, povo e nação, que para o nosso Deus os fizesse reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Eles queriam voltar, e aqui eles estão voltando para ser reis e sacerdotes. Amém. Glória a Deus. Sintam-me bem bastante para falar em línguas. Veja, observe, sim, parece que não tem o suficiente linguagem com que poderia louvá-lo. Necessito de uma que nem mesmo conheço. Note, olhei, ouça isto. E olhei e ouvi uma voz de muitos anjos. Ouça, que jubileu está havendo. Quando eles viram aquele cordeiro vir e tomar aquele livro de redenção, as almas gritaram. Chegaremos a isso todos, tudo. Os anciãos se prostraram, eles derramaram as orações dos santos. O quê? Lá estava representado um parente para nós. Eles caíram sobre suas faces e cantavam um cântico e disseram: tu és digno, porque fostes morto. Observa aqui, veja estes anjos.
E olhei e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões, de milhares, note, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria e força e honra e glória, as ações de graças. Que jubileu acontecendo no céu, quando este Cordeiro conduz, deixa este poço de intercessão para vir aqui possuir o que era seu. Você sabe, isso mexeu com João. Ele deve ter visto o seu nome escrito lá, quando aqueles selos foram abertos. Ele deve ter ficado muito feliz. Aleluia. Se João viu o seu nome escrito lá, você também tem que ver o seu nome escrito lá. Agora, se o selo não foi aberto, para você, você nunca vai ver o seu nome lá. Nunca verá regozijo em você. Você terá uma vida de mornidão, uma vida cristã morna. Você nem é incrédulo totalmente e nem é um crente totalmente. Está indo aí pelo que o vento levar. Você não viu ainda. Quer saber mais sobre isso? No 6º selo, o profeta conta ali, quase no final da mensagem, o 6º selo. Ele fala sobre aquele evento que estava acontecendo, como que todo mundo estava ali, diante de um palco, e o dono do livro, chamando o nome por nome, está lá no final do 6º selo. E ali chamava o nome, estava ali do lado, e todo mundo batia a palma para ele, batia no seu nome, vai lá, chamou o seu nome, e a pessoa saía feliz, e entrava ali. Ele diz: até o momento que eu ouvi chamar o meu nome. Está lá no 6º selo, no final do 6º selo, ou no meio ali. Quando ele ouviu chamar o nome dele, eita glória! Deve ser o mesmo sentimento em nós, por saber que o nosso nome está lá, por olhar para esta carne, essa carcaça aqui, e ver quanto erro que cometemos, quão falho nós somos, e mesmo assim, através da graça da redenção, olharmos o nosso nome escrito lá. Aleluia, glória a Deus. Ouça que jubileu está havendo. Quando eles viram aquele cordeiro vir e tomar aquele livro da redenção, as almas gritaram: chegaremos a isso todos, tudo. Os anciãos se prostraram, eles derramaram suas orações dos santos. O quê? Lá estava representado um parente para nós. Eles caíram sobre suas faces, cantaram um cântico e disseram: tu és digno, porque fosses morto. Observa o quê? Veja esses anjos. E olhei e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, dos anciãos, e era o número deles milhões e milhões de milhares, note, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto de receber o poder, e riqueza, sabedoria, força e honra, e glória, e ações de graças. Que jubileu acontecendo no céu, quando este Cordeiro conduz. Deixa este posto de intercessão para vir aqui possuir o que era seu. Você sabe, isso mexeu com João. Ele deve ter visto seu nome escrito lá. Quando aqueles selos foram abertos, ele deve ter ficado muito feliz. Escute o que ele diz: e eu ouvi, e ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, que dentro do mar, e todas as coisas que neles há, ouviram-me eu dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória, poder para todo sempre. Amém. 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 Os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Isto é o que foi jubileu. Isto é o que foi o momento quando este Cordeiro veio à frente. Veja, o livro está até mesmo selado no céu. Os mistérios estão.
Você diz, meu nome está lá. Você diz, meu nome está lá? Não sei, espero que esteja. Mas se está, ele foi posto no livro antes da fundação do mundo. Mas a primeira coisa que representou essa redenção, veio o cordeiro que tinha sido morto desde a fundação do mundo, e ele tomou o livro, glória, abriu o livro, e abriu os selos, e o enviou à terra, ao seu 7º anjo, para revelá-lo ao seu povo. A congregação se regozija grandemente. Aí está, ó que coisa! O que aconteceu? Os gritos e brados, os aleluias, os ungidos, o poder, a glória, a manifestação, a congregação continua a se regozijar grandemente. E o velho João, que estava lá de pé, nosso irmão clamando ora, ele disse, tudo no céu, tudo na terra, tudo no mar, ouviu-me gritar amém, amém, ações de graças, honra, força e poder, sejam aquele que vive para todo sempre. Isso é que foi momento alegre, quando aqueles selos foram abertos. João deve ter olhado e visto além da cortina do templo e dito, lá está João, ele estava tão feliz que disse, tudo no céu. Ele deve ter realmente gritado, não deve? Tudo no céu, tudo na terra, tudo debaixo da terra, toda criatura, tudo mais, me ouviu dizendo, amém. Ações de graças e glória, sabedoria e poder e força e riquezas, pertence a ele, amém. Por quê? Quando a revelação veio de que o Cordeiro Redentor, nosso parente, tinha voltado do trono de mediação e tinha saído aqui para tomar sua possessão, em breve o Cordeiro tomará sua noiva para estar sempre ao seu lado. Toda a hoste do céu estará reunida, será uma vista gloriosa, todos os santos de branco, sem mancha, e com Jesus nós reinaremos eternamente. Vinde, ceiai, o mestre chama na palavra, vinde, ceiai. Eu fico sem palavras. Veja, vinde, ceiai, podeis banquetear-vos na mesa de Jesus a qualquer tempo. Agora, mas quando ele sair, não há esperança. Aquele que alimentou a multidão, transformou a água em vinho. Aquele que disse que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Que coisa! Aquele que prometeu estas coisas nos últimos dias, aquele que disse estas coisas, aquele que está agora no tempo da revelação destas coisas sendo manifestadas, vem cear, não perca isso, meu irmão. Agora inclinemos a cabeça, só por um minuto. Amanhã, pela graça de Deus, tentaremos abrir aquele primeiro selo. Se Deus o abrir para nós e nos permitir ver o que esta revelação tem sido, oculta desde a fundação do mundo. Antes façamos isto, amigo pecador, ou crente morno de igreja. Você é apenas membro de igreja, ou você não é membro de nenhuma? Se você é apenas membro, você estaria praticamente como se não fosse. Você precisa de um nascimento, você tem de vir ao sangue, você tem de vir a algo que simplesmente tire a mancha do pecado, até que não haja mais lembrança dele. Se você ainda não fez os preparativos para se encontrar com um cordeiro nos ares, pelo poder de que fui investido por minha comissão, dada pelo Deus Todo-Poderoso e ministrada a mim por um anjo, uma coluna de luz, eu o exorto em nome de Jesus Cristo. Não tente se encontrar com ele apenas sendo membro de um clube e igreja desta terra. Venha enquanto mediador, que eu saiba, ainda está no trono, fazendo intercessões, porque chegará um dia quando você vai querer vir e não haverá mediador. Porque se vemos a hora em que estamos vivendo, na 7ª era da igreja, e os mistérios de Deus tornando-se o que se tem tornado, como o vindicado Espírito de Deus mostrando tudo o que ele prometeu nos últimos dias, quanto tempo mais resta? Amigo pecador, venha. Senhor Jesus, as horas estão ficando tardias, pode até mesmo ser mais tarde do que estamos pensando ser, e estamos felizes em ver esta hora se aproximando. É a hora mais gloriosa que o mundo já conheceu para o crente, mas para o que rejeita, o tempo mais triste que poderia haver.
Não se poderia encontrar palavras no alfabeto, letras para formar palavras que pudessem expressar o sofrimento e a tristeza que estão à frente. Tampouco há palavras que poderiam ser tomadas do nosso alfabeto para expressar as bênçãos que estão à frente para o crente. Pai, pode haver alguns esta noite, aqui sem esperança, que eles serão humanos inteligentes, e agora se o sangue ainda se encontra no propiciatório, permita que o Cordeiro caminhe do trono para o coração deles nesta noite. E lhes revele que estão perdidos, e com mãos ensanguentadas diga: venham enquanto é tempo de vir. Eu os encomendo a mensagem, Senhor, com a minha oração, as tuas mãos, faz o que tu quiseres, Pai, em nome de Jesus. Amém. Mensagem, ela foi pregada antes dos selos. E diz: amanhã à noite, se o Senhor nos permitir, nós vamos entrar no primeiro selo. Eu creio piamente que a partir da abertura dos selos, porque não é uma abertura espiritual, não é uma abertura em visão, porque em visão João teve lá atrás, mas o Cordeiro ele teve que descer para poder abrir e desatar os selos. Aquilo que João viu em visão estava acontecendo ali agora, naquele momento. E para acontecer aquilo, ele teve que deixar o trono de ação para tomar possessão daquilo que ele havia redimido. Então a pergunta é: se ele saiu do trono de misericórdia, o trono de intercessão, para tomar o seu próprio trono, qual é o seu trono? Primeiro selo, 160. Deixou o trono do Pai para ocupar o seu próprio trono. Ele agora veio de sua obra intercessora para requerer o seu próprio trono, seus súditos redimidos. Se ele não veio, os selos não foram abertos, porque somente ele poderia abrir os selos. Amém? Se ele não veio, os selos não foram abertos. Somente ele poderia abrir os selos, mais ninguém. Ninguém era digno. O profeta, ele disse, nós falamos hoje pela manhã, e diz: eu sou apenas uma voz que quando ele chega, ele pode usar para falar, mas eu não tenho nada a ver com isso. Por isso ele chegou a dizer: podem silenciar o mensageiro, mas esta voz nunca vão conseguir silenciar. Está escrito isso. Poderão silenciar o mensageiro, o corpo de carne, mas esta voz nunca poderão silenciar. Deixou o trono do Pai para ocupar o seu próprio trono. Ele agora veio de sua obra intercessora para requerer o seu próprio trono, seus súditos redimidos. É para fazer isso que ele veio do trono. Foi então que o ser com aparência de leão disse a João: vem e vê. Observe. Vocês estão entendendo? Um dos selos, isto, como em voz de trovão, e um dos 4 animais. Então, um dos mistérios da redenção é ele tomando posse, como um parente redentor. Um parente redentor, quando ele fazia o processo da redenção, redimir, ele tinha que fazer o quê? No Velho Testamento, processo do parente redentor, ele tinha que ir diante dos principais da cidade. E havia algo que eles faziam ali. Pegava o sapato, colocava como uma representação, e a partir daquele momento ele havia restaurado tudo aquilo. Era um parente mais próximo.
o parente redentor. E Cristo teve que fazer isto. Em uma vinda, teve que descer, se manifestar, para mostrar que Ele é o parente redentor. Que Ele pagou o preço. E que agora, por Ele ter pago o preço, Ele tem um direito dessa possessão. Então veja aqui. Se Ele saiu do trono de intercessão, onde está a expiação? Onde está a misericórdia? Uma vez que o Cordeiro deixou o trono de intercessão, essa é a pergunta que sempre o diabo vai fazer para você. Se ele saiu do trono de intercessão, então estão perdidos? Nós ficamos? Onde que está a graça e a misericórdia? Festa das Trombetas 275. E a mensagem do sétimo anjo, sob a mesma trombeta, tudo exatamente o mesmo selo, é para quê? É para o quê? Chamar o povo à noiva para fora da tradição pentecostal e mundana, para a genuína expiação. Há uma expiação genuína hoje. Não está lá mais no trono. Por que diz assim? Eles vão clamar e não vai haver mais misericórdia, porque ele não estará lá mais. Por isso que o profeta vem aqui, olha, se você ainda não tomou essa decisão, ele estava pregando antes dos selos, ainda há sangue no trono. Mas no momento isso vai acabar. E eles vão continuar pregando que tem perdão de pecados, que tem isso, que tem aquilo. Mas ele não vai ter mais. O trono de misericórdia já encerrou, não tem mais. E a mensagem do sétimo anjo sobre a mesma trombeta, tudo exatamente o mesmo selo, é para o quê? Chamar o povo, a noiva, para fora da tradição pentecostal e mundana, para a genuína expiação, a palavra, Cristo personificado em sua palavra aqui, que se fez carne entre nós. Cristo se fazendo carne em meio do seu povo. Quantas mensagens nós já lemos sobre isso? E como você vai esperar um Cristo com carne no arrebatamento? A palavra Cristo personificado em sua palavra aqui, que se fez carne entre nós. A ciência provou isto por fotografias. A igreja conhece isto ao redor do mundo. Nós firmemente conhecemos isto, porque ele nunca nos disse nenhuma coisa, em assim diz o Senhor, que não tenha sido a verdade. Não disse. Ele lá embaixo no rio, assim como João Batista foi enviado, assim esta mensagem irá. Cristo personificado em sua palavra é Cristo em carne, em pessoa, em forma de palavra. Tentando fazer um serviço para Deus sem ser a vontade de Deus, parágrafo 136. Quantos já viram aquela pintura de uma vaca em um arbusto, para a qual você tem de olhar e olhar? Vocês já viram? Ou viram a pintura de Cristo em um arbusto? Ou no céu? Ou nuvens? Veja, este pintor tem isso disposto de tal maneira que se tem de olhar para ela, exatamente de uma certa maneira. Bem, então quando você a enxerga uma vez, já não consegue ver nada mais a não ser isso. Toda vez que você olha, ali está. Quantos já viram essas pinturas? Bem, certamente que vocês já viram. Bem, é assim que Cristo é. Você tem que olhar de uma certa forma para a palavra. E uma vez que ela mostrou para você a sua real forma de Cristo, nunca mais você não vai precisar. Toda vez que você olhar, você vai ver Ele. Mas enquanto você não decifrar aquilo, o Espírito Santo não mostrar para você,
Quando você vê a mensagem da hora uma vez, não há nada mais que você possa ver a não ser isto. Isso é tudo. Tudo mais terminou. O demais é apenas um enchimento, veja. Quando você vê a mensagem uma vez. Que o Senhor possa nos ajudar a entender essas coisas. Tentando fazer um serviço para Deus. 134. Por ele ser infinito, você crê que ele é infinito? Se não é, ele não pode ser Deus. Então pense, sendo infinito, ele conhecia cada pulga que alguma vez estaria na terra. Quantas vezes aquelas pulgas piscariam os olhos? Quanto sebo havia em cada pulga? Cada folha de grama onde ela pousaria? Isto é infinito. Nós somos finitos. Nós cambaleamos nas trevas. Deus nos comparou a ovelhas. E temos de ter um líder. E esse líder não é o homem. Esse líder é o Espírito Santo. O Espírito de Cristo entre nós. Um pouco e o mundo não me verás mais. Seu ser físico foi levantado do trono de Deus, onde o Espírito estava no trono. Agora Cristo está no trono, Jesus. Um pouco e o mundo não me verás mais. Ainda assim, vós me vereis, porque eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Até mesmo em vós. O trono de Deus, de Cristo, está edificado no seu coração. E ele está sentado no trono de Deus. Mas no milênio ele se assenta no seu próprio trono. O que ele julgou que levantaria este homem, seu filho, o filho de Davi, para se assentar no seu trono. Cristo nesse momento tem tomado o seu próprio trono. Quando nós lemos aqui primeiro os selos, e o seu trono é seus súditos redimidos. Então aonde que está a graça e a misericórdia? Aonde que está a graça e a misericórdia? Neste mundo não há mais misericórdia para esse mundo. Ele já está condenado. A própria nação que acolheu o profeta diz: eu acuso essa geração. Ele diz: eu não oro mais pelos Estados Unidos. Ele não diz só aquela geração, ele diz: eu não oro mais pelos Estados Unidos. Essa declaração forte, você já imaginou? O profeta era um patriota. O americano é ensinado a dar a sua vida pela sua bandeira, pelo seu país. Eu vi algo 15 a 20 dias atrás, fizeram um teste nos Estados Unidos, colocaram a bandeira dos Estados Unidos na entrada de um shopping center. Shopping center é uma entrada que todo mundo entra. Colocaram a bandeira no chão. Sabe o que aconteceu? Os cidadãos americanos passavam do lado. Nenhum pisou na bandeira deles. Eles tinham amor, eles têm amor pela sua pátria. O profeta tinha amor pela sua pátria. Mas por que ele chegou a fazer essa declaração de dizer: eu não oro mais pelos Estados Unidos? Porque além do amor da pátria dele, ele tinha um amor à pátria lá de cima, celestial. Ele diz: eu estava lá, quando eles conquistaram lá na batalha de Guam e tudo, aquelas coisas, quando ele diz: eu estava lá, representado, quando eles hastearam a bandeira, eu estava lá. Fez soldados descalços na Delaware. Eu estava lá representado neles. Ele estava contando a representação dele daquela cidadania. Mas daqui um pouco ele diz: mas eu também estava lá quando Cristo foi pendurado na cruz. Cada chicotada que ele levou, eu também estava lá. Eu estava lá com Noé dentro da arca sendo salvo. Eu estava lá com Enoque também. Ele estava mostrando a representação. Mas ele diz: eu acuso essa geração por crucificar a Cristo por segunda vez. A graça e a misericórdia está na sua esposa. Esse mundo ainda não foi
destruído por causa de que nós estamos aqui ainda. Mas no momento em que nós sairmos daqui, completar aí, ela se posicionar, porque é um corpo, não vai um membro só. Um corpo é constituído de vários membros. Quando estiver esse corpo pronto, então nós subiremos. Seremos tirados daqui para que essa terra passe pelo processo da transformação. Porque os novos céus e a nova terra é aqui mesmo. Mas será uma terra transformada. Amém? Estava falando agora há pouco ali na frente com o irmão Elias. O Elias falou que cavou um poço com 15 metros. Lá ele achou uma raiz de uma árvore. 15 metros de fundura. A Bíblia diz que não deixará nem raiz nem ramo. Quanto que esse fogo não vai ter que atingir lá embaixo? Ah, impossível o fogo andar por debaixo da terra. Anda sim, agora no Pantanal. O devaste que houve aqui na nossa nação, lá na região do Pantanal, até os pastores, aquele pastor que esteve aqui, João Ribeiro, mandou o vídeo para mim falando, até mandou essa semana a saudação para vocês e disse assim, graças a Deus, Deus enviou uma chuva que apagou, mas estava indo por debaixo da terra o fogo, consumindo, as raízes da árvore o fogo indo. Então tu imagina o que está por vir na grande tribulação. O fogo que não deixará nem raiz, nem ramo. Então lute para que não esteja aqui. Lute para que você faça parte da primeira ressurreição agora, né? Porque na segunda ressurreição eles passarão pela tribulação. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Feche teus olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por nos falar mais uma vez dentro desse tema, por lermos aqui dentro desta mensagem, a brecha entre as 7 eras da igreja e os selos, mostrando sobre o plano de redenção, sobre a sua graça, sobre sair do trono de intercessão, para reclamar, vir para a reclamação, como o leão da tribo de Judá, reclamar aqueles a quem ele já redimiu. Aleluia, glória a Deus. Ele não nos perdoa agora o nosso pecado, ele já nos perdoou. Por isso que ele diz que ele não nos cura agora, ele já nos curou. O que nós precisamos é ter a nossa visão aberta, os nossos olhos espirituais abertos, para entender isso e tomar posse daquilo que já nos pertence. Porque tu pagaste o preço, ó Pai, ali na cruz. Nos resgataste. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos por tudo. Abençoe os trabalhos dos teus filhos, conceda-lhes uma semana cheia das bênçãos. Baixa a proteção do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Vamos comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Para nós sempre é uma honra ter cada um de vocês aqui conosco. Estiveram conectados conosco nossa irmã Beatriz Ribeiro, de Ariquemes, irmão Jailson Souza, da Paraíba, irmão Genaí Teixeira e Mancida, de Montenegro, irmã Keren Apuc, Tangará da Serra, Mato Grosso, irmã Mari Lúcia, de São Paulo, né? Jandira, São Paulo, Deus abençoe. Irmão João Carlos, de Jandira, também São Paulo. Irmã Maria José, de Alto Paraíso. Irmão Mateus Tudeia, daqui de Ariquemes. Irmão Marlúcio do Santo Eloá Quenara, Alto Paraíso, juntamente com nossa irmã Edilene aí, né? Pastor Ailton Dantas, Jandira, São Paulo. E o irmão Marcelo Estevam, Rio Grande do Sul. Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estiveram aí conectados conosco. Para nós sempre é uma honra ter cada um de vocês nos ouvindo, dando glória a Deus. Quando vocês compartilham, quando vocês escrevem alguma coisa no chat aí, nos enche de alegria. E sempre estamos lendo, tá bom? Deus abençoe a todos. O irmão João, né? Isso eu disse. João Carlos e família, ali de Jandira, São Paulo também. Deus abençoe a todos, o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos agradecer ao Senhor com cântico e após o louvor já estaremos despedidos. Quarta-feira, se o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui para continuar ouvindo a palavra. Se vamos continuar dentro desse tema, eu creio que sim, porém não o tema da mensagem, mas o tema sobre a expiação, tá? O trono de intercessão, até que nós possamos entender bem. Se os irmãos tiverem alguma dúvida,
no que nós falamos, pode nos enviar a mensagem no privado, ou pode conversar conosco, né? É bom vocês expondo a dúvida, porque nós vamos tomando a palavra para estar esclarecendo, né, algum ponto que você não conseguiu entender. Então depois você vai ver que nós vamos tomar a própria palavra para entender. Não estamos aqui para convencer a ninguém. Nós não somos dirigidos por convencimento. Amém? Nós queremos base na palavra, para que assim possamos estar fundamentados na palavra. Amém? Os irmãos que não estiveram, vão assistir posteriormente, eu indico, assistam a escola, assistam o culto de ontem, né? E não deixa de estar assistindo, para que assim você possa ter um entendimento por completo do que o assunto que estamos falando. Amém? Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ao finalizar este caminho, carruagens virão da glória e me levarão de volta à minha herança. Gloriosa será esta manhã, quando enfim meus olhos verão ao Rei. As provas serão como nada, quando em seus braços irei descansar, meu Senhor. Ali eu quero estar. Aguardarei um grande dia. As provas não me deterão. Ele me escolheu, foi sua eleição que me fez um vencedor. Nada impedirá que eu chegue a este lugar. A minha herança, meus olhos verão a glória de sua majestade, a terra de liberdade. Numa manhã chegarei, este mundo deixarei, voltarei ao meu lar. Um dia este caminho, carruagens virão da glória e me levarão de volta à minha herança. Deus abençoe o irmão Otto aí, né? Estava conectado amanhã, quando enfim meus olhos verão ao Rei. As provas serão como nada, quando em seus braços irei descansar, meu Senhor. Ali eu quero estar. Aguardarei um grande dia. As provas não me deterão. Ele me escolheu, foi sua eleição e me fez um vencedor. Nada impedirá que eu chegue a este lugar. Um dia regressarei à minha herança. Meus olhos verão a glória de sua majestade.
a terra de liberdade. Numa manhã chegarei, este mundo deixarei, voltarei ao meu lar. Um dia regressarei à minha herança. Meus olhos verão a glória de sua majestade, a terra de liberdade. Numa manhã chegarei, este mundo deixarei, voltarei ao meu lar, voltarei ao meu lar, voltarei ao meu lar. Aleluia. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.